Foi em 24 de julho de 2018, às 1 hora da manhã, fora de uma luxuosa vila em Fort Lauderdale, Flórida, que o inimaginável aconteceu. As luzes estavam apagadas, mas os sons de uma argumentação acalorada preenchiam o ar enquanto Nancy Salzman, presidente da NIV e mulher de confiança de Raniere, se encontrava face a face com sua filha, Lauren. Fontes revelam que Lauren estava gritando, suplicando a sua mãe que interviesse nos jogos distorcidos do seu pai. Mas era tarde demais, o dano estava feito. Lauren havia sido marcada com o símbolo da seita, um lembrete doloroso e permanente de sua lealdade. À medida que reunimos os eventos daquela noite fatal, nos encontramos em frente a uma mansão luxuosa, do tipo que grita luxo e exclusividade. Mas, se você escavar abaixo da superfície, você encontrará uma espinha dorsal escura de manipulação e controle. O ar está pesado de tensão enquanto o som de passos ecoa pelos corredores, um testemunho do medo que permeava todos os aspectos da NIV. As sombras projetadas pela luz da lua dançam nas paredes, um balé macabro de horror e engano. O cheiro do salva-mar chega do oceano, um contraste cruel com a corrupção que adere ao nome da seita. No centro desse furacão está Keith Raniere, um homem com um charme tão suave que é quase risível. Seus olhos brilham com uma intensidade sobrenatural enquanto ele caça os vulneráveis, usando sua tecnologia para quebrar suas defesas e os tornar seus. Com um olhar calculista, ele surva seu reino, sua mente girando com as possibilidades do que ele pode fazer em seguida. Seu sorriso pode desarmar até as almas mais céticas, mas aqueles que viram a profundidade de sua depravação sabem que é uma fachada. Sua presença parece comandar respeito, mas é um respeito nascido do medo. À medida que a argumentação entre Nancy e Lauren se intensifica, os testemunhas afirmam que ouviram o som de gritos e móveis sendo derrubados. De acordo com fontes internas, Raniere era frequentemente propenso a acessos de raiva, usando sua ira para afirmar o controle sobre aqueles ao seu redor. É um dinamismo que se repetia novamente nas vidas dos seguidores da NIV, enquanto eles eram forçados a dançar ao som de Raniere. O som de vidros quebrados ecoa pelo ar noturno enquanto a confusão atinge um pico febril. Mas, em meio à confusão, há um sentimento de calma calculada, um sentimento de que Raniere está desfrutando de cada minuto desse espetáculo distorcido. Os primeiros respondentes chegaram ao local pouco depois de 1h30 da manhã, para encontrar Lauren Salzman abalada, mas sem ferimentos. A casa estava em desordem, com móveis derrubados e sinais de uma luta frenética. De acordo com relatos, Nancy Salzman não estava presente, levando alguns a especular que ela havia sido levada para um local seguro. A polícia tomou declarações dos testemunhas, mas é claro que estavam lidando com uma seita que era esperta em cobrir suas pegadas. Raniere mesmo não estava presente, mas sua influência estava por toda a parte. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início dessa história. É 1998 e Keith Raniere tem uma visão: criar uma comunidade que mudará o mundo. Ele funda a NIV, uma empresa que promete desbloquear o potencial humano através de uma série de seminários e programas de autoajuda. É uma mensagem que ressoa em muitos, e o charme de Raniere lhe ganha uma lealdade devota. Mas, como veremos, era tudo uma fachada, uma desculpa tênue para Raniere exercer o controle sobre seus seguidores. No início, a NIV parece apenas outra empresa de marketing multinível, vendendo seus produtos para quem estiver disposto a ouvir. Mas, se você escavar abaixo da superfície, você encontrará uma rede de engano e manipulação, com Raniere no centro puxando os fios. Ele se rodeia de uma corte de seguidores devotos, incluindo Nancy Salzman e sua filha Lauren, que não hesitarão em proteger seu líder. Juntos, eles construem uma seita que é esperta em recrutar e reter membros, usando uma combinação de charme, coação e simplesmente intimidação. Mas a visão de Raniere vai muito além da recrutamento, ele tem um plano mais escuro em mente. Keith Raniere, um homem de 58 anos na época, vivia em Clifton Park, Nova York, um subúrbio ao norte de Albany. Nascido em Brooklyn em 1960, Raniere teve uma infância tumultuada e foi diagnosticado com dislexia.
Apesar de suas dificuldades, Ranieri se formou na Rensselaer Polytechnic Institute em 1981. Ranieri era conhecido por sua personalidade carismática e presença de palco confiante. Ele frequentemente se referia a si mesmo como um prodígio infantil e um visionário. A vida diária de Ranieri girava em torno de seu trabalho com o NIV, que ele fundou em 1998. Como chefe da organização, Ranieri era um guru autoproclamado que ministrava seminários sobre desenvolvimento pessoal e ética. Ele afirmava que seus métodos poderiam desbloquear o potencial das pessoas, e seus cursos atraíam uma mistura de jovens profissionais e estrelas de Hollywood. Ranieri se casou 3 vezes e tinha uma reputação por ser um controlador obsessivo. Ele frequentemente impunha regras rígidas em seus seguidores, determinando cada movimento deles. Apesar de sua natureza controladora, Ranieri era uma figura agradável e relativa para muitos de seus seguidores. Ele se apresentou como um líder semelhante que apenas queria ajudar as pessoas a melhorar suas vidas. Ranieri era um manipulador mestre que usava sua charme e personalidade carismática para construir confiança com seus seguidores. Ele frequentemente usava táticas psicológicas para controlar e explorar eles. Os seguidores de Ranieri o adoravam e fariam qualquer coisa para ganhar sua aprovação. As relações de Ranieri estavam centradas em seus associados mais próximos, que ele se referia como seus mais próximos amigos. Ele confiava em pessoas como Nancy Salzman, a cofundadora do NIV, e Clary Bronfman, uma herdeira rica que financiou a organização. As relações mais próximas de Ranieri foram construídas em lealdade e obediência, não em respeito mútuo ou confiança. Ele esperava que seus seguidores priorizassem sua lealdade a ele acima de tudo. Esse dinâmica tóxico eventualmente chegaria a um ponto crítico, levando a um colapso catastrófico. Até 2017, o aperto de Ranieri em seus seguidores havia aumentado, e seu controle se tornou cada vez mais errático. Ex-membros relataram que Ranieri havia se tornado obcecado com seu próprio poder e influência. Ele começou a se isolar do mundo exterior e se cercar de homens que se curvavam a cada um de seus caprichos. Os associados mais próximos de Ranieri começaram a se preocupar com seu comportamento, mas estavam tão investidos na organização que não intervieram. À medida que os meses passavam, as ações de Ranieri se tornaram cada vez mais sinistras. Alguns dos primeiros seguidores de Ranieri relataram se sentir desconfortáveis com seu comportamento nos primeiros dias do NIV. Eles o descreveram como empurrão e agressivo demais em suas táticas de recrutamento. No entanto, muitas dessas advertências foram ignoradas ou descartadas como paranoia. Não foi até anos depois, quando ex-membros vieram à tona com acusações perturbadoras, que a extensão completa do abuso de Ranieri veio à luz. Quem mais estava cego em relação à verdadeira natureza de Ranieri? O que mais estava escondido à vista? À medida que a história da ascensão e queda de Ranieri continua, ficamos com uma pergunta assustadora: o que impulsionou um homem a usar seu poder e influência para manipular e controlar tantas pessoas? Era uma sede de fama, um desejo de controle ou algo mais sinistro? Na próxima parte de nossa investigação, vamos mergulhar mais fundo nas operações internas do NIV e explorar a verdade chocante sobre a sociedade secreta de Ranieri, o DUS. Mas antes de prosseguir, vamos dar uma olhada mais de perto no manipulador mestre em si. Ranieri sempre foi um monstro, ou algo levou a essa descida para a escuridão. É uma noite escura e tempestuosa, 26 de julho de 2017, fora de Brooklyn, Nova York. A chuva deságua sobre a cidade enquanto a tempestade se intensifica. O New York Times está finalizando um exposé explosivo sobre um culto misterioso chamado NIV. O vento uiva pelas ruas enquanto os leitores ansiosamente aguardam a publicação do artigo incriminador. As ruas estão desertas, com exceção do ocasional pedestre que se apressa para encontrar abrigo do dilúvio torrencial. A sequência de eventos que levaram ao crime começou muitos anos atrás, em 1998, quando Keith Raniere fundou o NIV. Inicialmente, a organização se apresentou como um programa de autoajuda, oferecendo seminários e cursos sobre crescimento pessoal e potencial humano.
No entanto, à medida que os anos passavam, os ex-membros começaram a falar contra a organização, descrevendo-a como um culto que usava manipulação e coerção para controlar seus seguidores. Eles descreveram uma estrutura hierárquica, com Ranieri no topo, exercendo controle sobre seus devotos através do medo e da intimidação. Os ensinamentos da organização, conhecidos como inquirição racional, eram usados para endotrar seus membros e isolá-los do mundo exterior. O que aconteceu foi um esquema cuidadosamente orquestrado de manipulação e abuso, perpetrado por Ranieri e seus seguidores leais. Os ex-membros revelaram que a organização tinha uma sociedade secreta dentro de suas fileiras, conhecida como DUS, que estava dedicada à exploração e ao abuso de suas membros femininas. Essas mulheres foram forçadas a fornecer fotografias nuas, que então foram usadas para fins de chantagem. Ranieri também usava essas fotografias para controlar suas vítimas, ameaçando divulgá-las a menos que elas cumprissem suas demandas. As mulheres também foram marcadas com as iniciais de Ranieri, um símbolo de sua suposta devoção ao líder do culto. Mas um dos detalhes mais chocantes a emergir do escândalo NIV foi a revelação de que Ranieri havia sido preparando meninas menores de idade para sexo, começando tão cedo quanto 1991. Uma de suas vítimas, uma menina jovem, tinha apenas 15 anos quando Ranieri começou seu abuso. Os detalhes desse abuso ainda são demasiado perturbadores para serem compartilhados plenamente, mas é claro que as ações de Ranieri eram nada menos que depravadas. A extensão completa dos crimes de Ranieri ainda está se desenrolando, e é uma história que chocará e horrorizará até mesmo os entusiastas mais endurecidos de crimes verdadeiros. À medida que mergulhamos mais fundo no mundo do NIV, mais perturbador ele se torna. Nos estágios iniciais da investigação, a polícia respondeu a acusações de tráfico de seres humanos e trabalho forçado, mas inicialmente não levaram as acusações a sério, considerando-a um caso de um funcionário descontente que se tornou um denunciante. Mas à medida que mais informações vieram à tona, eles perceberam a gravidade da situação e o nível de exploração. Investigadores do Distrito Leste de Nova York foram chamados para examinar mais de perto as acusações e começaram entrevistando membros atuais e antigos do NIV. Eles também obtiveram mandados de busca para as casas e negócios de vários membros de alto escalão do grupo. No entanto, esses esforços iniciais foram em grande parte obstaculizados pelo grupo sofisticado uso de tecnologia e criptografia para cobrir suas pegadas. Os investigadores sabiam que tinham que cavar mais fundo para desvendar a verdade. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma série de e-mails que surgiram entre Alison Mack e Keith Raniere. Esses e-mails revelaram as operações internas da sociedade secreta conhecida como DUS, onde membros de alto escalão do NIV foram forçados a fornecer fotografias nuas e se envolver em tráfico de sexo. Os e-mails também revelaram uma cultura de controle e manipulação, onde as mulheres foram submetidas a abuso físico e emocional se não cumprissem as demandas de Raniere. Os e-mails foram um jogo-chave para os investigadores, fornecendo-lhes um elo concreto entre as acusações e Raniere e ele mesmo. À medida que eles mergulharam mais fundo na evidência, começaram a montar um padrão de décadas de exploração e abuso. Os principais suspeitos da investigação eram Keith Raniere e vários de seus associados mais próximos, incluindo Alison Mack, Clary Bronfman e Nancy Salzman. Raniere era o claro líder, e os investigadores se concentraram em construir um caso contra ele. Eles também olharam para o papel dos outros membros de alto escalão, que haviam sido todos implicados na sociedade secreta e outras formas de exploração. No entanto, à medida que eles cavaram mais fundo, perceberam que muitos membros do grupo estavam profundamente enraizados no sistema e eram relutantes em vir à tona. Os investigadores tiveram que usar todas as ferramentas à sua disposição para convencê-los a cooperar. O falso indício que desperdiçou meses de investigação foi uma trilha de dinheiro e transações financeiras que parecia apontar para um grupo rival dentro do NIV. Os investigadores passaram meses seguindo pistas e entrevistando testemunhas.